Parece que temos problemas na gravação aí. Aí, estamos gravando agora. Boa noite de novo, pessoal. Vamos à nossa sexta aula desse ensino remoto e emergencial. A aula de hoje vai ser sobre LEDs, nessa turma de microcontroladores. Antes de começar, eu gostaria de fazer a chamada. Peço a gentileza que me ajudem nessa chamada. Aqueles que não puderem falar e se manifestarem apenas no chat. Eu não estou olhando o chat nesse momento, então eu gostaria de pedir para que aqueles que estiverem olhando o chat respondessem que o colega está presente, caso o nome dele seja chamado, facilitando assim a chamada. Vamos começar pelo Alisson. Obrigado. Alisson. Presente. Arthur. Presente. Gabriel. Sidney. Jairo. Presente. Magno. Patrick. Professor, o Magno respondeu no chat. Obrigado. Paulo Silas. Tiago. Wagner. Eu. Ok, então. Concluímos a nossa chamada. E vamos iniciar. Tá todo mundo vendo aí o simulador, né? Sim. Sim. Ok. Então vamos começar. Aqui, pessoal, nós temos o seguinte a priori, né? Você pode ter qualquer microcontrolador. Neste simulador que é do 8051, o grande motivo de eu usar o 8051 é por causa de simuladores gratuitos que funcionam em qualquer plataforma, tá? Mas você não tem que ficar preso ao 8051. Nós sabemos que a versão do Proteus gratuita permite você fazer até 12 projetos. Então, instale o Proteus aí você pode usar outros microcontroladores e fazer outros testes. Esse aqui é o diagrama do simulador, em que ele tem alguns hardwares, né? E no momento nós vamos trabalhar com esses LEDs. Então eu vou acender as linhas dos LEDs. Todo mundo percebeu aí a diferença? Sim. Ok. Se observarem aqui os LEDs, pessoal, eles estão ligados no VCC e o pino vai fazer o papel do GND. É o normal se fazer com 8051 e com muitos microcontroladores. Por quê? Porque, primeiro, economiza energia. Acionar no zero economiza energia, porque normalmente a gente não quer algo acionado o tempo todo. Se o que você vai acionar o tempo todo fica acionado, ou seja, normalmente ligado, você faz o contrário, tá? Mas quando é normalmente desligado, o melhor é acionar no zero, porque economiza energia. Fica menos tempo consumindo energia na porta do microcontrolador. Então essa é a primeira dica aí, economia de energia. A segunda dica, como vocês viram até no circuito aí, para acionar um LED, você usa um resistor limitador de corrente. E o cálculo desse resistor é baseado nas tensões. Se a sua tensão V aqui for de 5 volts e o seu LED, quando acionado, tiver escrito no datasheet dele que ele consome 2 volts, então sobram 3 volts para o resistor. E se no LED, para ele acender com 100%, ou seja, no nominal dele, tiver 15 mA, você então tem que a corrente deve ser 15 mA. Sabendo 3 volts e sabendo a corrente de 15 mA, você facilmente calcula a resistência fazendo 3 dividido por 15, que vai dar algo perto de 200 ohms, ok? Então é só
fazer isso. Por isso que é muito comum o acionamento de LED ter um resistorzinho de 220 ohms, porque normalmente usa-se 5 volts e o LED consome 2 volts. Obviamente que depende do LED, depende da tensão e etc e tal. Alguma dúvida até aqui, não? Tá muito tranquilo? Positivo. Eu tô sem ver o chat hoje, até por questões do jeito que eu estou apresentando a tela inteira, tá, pessoal? Então, se vocês puderem sempre ajudar com áudio, eu agradeço. Muito bem. Outra coisa que pode ser feita é ser aberto um datasheet. Estou abrindo aqui um datasheet. O datasheet que eu vou abrir vai ser de um Atmel, né? Esse aqui, ó. Conseguiram ver aí? Sim, está apresentando. Ok. Então, esse datasheet aqui, pessoal, deixa eu ver só. Tá no fundo aqui. Eu vou tentar deixar ele não em full screen, mas de lado assim. Esse datasheet aqui, ele é específico do AT89S52, que ele é programado em Circuit, está escrito aqui. Então, você não precisa tirar ele do projeto da placa para programá-lo. Basta você deixar na placa uma previsão de conexão para os pinos para programação em Circuit. E ele tem as características que você pode ler aqui em detalhes depois, basta baixar o datasheet em questão. Mas o que eu queria mostrar, né, você tem a configuração, né, PDIP, que é o normal para protótipo, né, fazer protoboard, e tem as outras configurações, que é o normal em placa, para economizar espaço e até peso, né, a massa, a densidade é diferente. Aqui é um diagrama, a ULA está aqui, o acesso da ULA, né, como que pode ser acessado a ULA, a RAM está aqui, né, o acumulador fica de cá, ou seja, o acumulador chega na ULA através desse temporário 2, de vez em quando o temporário 2 pode ser usado a RAM, ok? O temporário 1 está ligado em todo o barramento, isso aqui é um barramento, tá? Então o barramento pode incluir todo mundo, buffer, PC aqui, porta 1 embaixo, porta 2 aqui, porta 0 aqui. Então, um diagrama desse, a pergunta é, vocês conseguem ler? Então, eu estou perguntando aí, vocês estão entendendo o diagrama? Alguém tem alguma pergunta? Não, por enquanto dá para ler sim. Ótimo, Compreensível. beleza. Então, isso aqui mostra como que este microcontrolador funciona em termos de CPU, tá? Indo adiante, você pode ter detalhes, por exemplo, da porta 0. Como que ela funciona? Ela tem, sim, pull-up interno, tá? Entretanto, ela exige pull-up externo na porta 0. Por que ela exige pull-up externo? Porque ela não tem um bom pull-up interno e o dreno de corrente é um pouco elevado, não permitindo ele grande característica. Então, o que eu vou fazer para vocês verem? Eu vou mostrar de novo o diagrama. Observe que quando eu ligo na P0 aqui, ó, vou tirar esse daqui. Quando eu ligo na P0, vou colocar aqui o keypad, que é da próxima aula. Observe que tem um pull-up aqui, tá vendo? Eu preciso do pull-up externo. Resistor de pull-up, liga o pino até VCC. Tudo bem? Então, é uma recomendação do datasheet, pessoal. Eu não vou contra uma recomendação do datasheet. Pode não funcionar, né, o circuito que eu planejo. Tem detalhes da porta P1, P2. Então, se você for usar a porta P1 para acender LED, você tem que ler as informações da porta P1, tudo bem? Uma informação aqui da porta P1, que pode ser interessante, é essa aqui, ó. Output buffers. Ela pode dar single source, né? Ela pode acionar até quatro portas lógicas TTLs, entendeu? Então, ela pode receber até 4 portas lógicas TTLs como input. Então, é o máximo de corrente que ela aceita. Mais para frente no datasheet, vou pular muita coisa aqui, eu vou mostrar para vocês as características elétricas. Elas são importantes, muita gente ignora, mas se você não der uma olhada lá, pode ser que você não consiga acionar corretamente. Então, por exemplo, não, aqui é para flash programação, não é essa. Não é esta, não é esta. Aqui, DC características, era esta que eu estava procurando.
Então, se você alimenta com um VCC de 4 a 5.5, ela tem as características dessa tabela. Então, nós temos que dar uma olhada na tabela para poder ver. Vamos aumentar um pouco. Ficou bom? Legível? Sim. Sim. Ótimo. Então, aqui nas características elétricas da tabela, por exemplo, eu vou direto para a corrente, tá vendo? Lógica 0, input corrente. Portas 1, 2 e 3. Eu quero acionar LED na porta 1, então me interessa esta. Qual que é a corrente de entrada dela? Tá aqui, ó. Menos 50 microampere. Observe que 50 microampere não acende LED, tá? Não acende um LED. Entretanto, eu preciso ressaltar o seguinte: tem erro nesse datasheet. Isso é que mata a gente, tá? Tem erro nesse datasheet. Tem erro também naquele datasheet do LCD, mas o erro às vezes você consegue perceber, tá? Você consegue dar uma observada, você pode abrir um outro datasheet e ver. Por que eu sei que tem um erro nesse datasheet? Porque ele acende o LED naquela condição, na condição de acionar em 0. Então aqui a corrente de entrada, ela não pode ser 50 microampere. Além disso, quando eu li a característica da porta 1, estava escrito que ela aguentava uma entrada de quantas portas TTL? 4. 4. E uma porta TTL trabalha em miliampere. Então, ele deve aguentar, na verdade, 50 miliampere. Tudo bem? E que cada porta trabalhe com 12 miliampere. Então, esta é a lógica que eu concluo de que seria o correto no datasheet. Eu não estou afirmando, é só um acho que, engenheiro não deve achar que, técnico não deve achar que, técnico que acha que a energia está desligada morre eletrocutado, né? Então a gente não acha que, mas eu estou dando uma orientação de quando que você pode perceber aí que algo está errado, né? Então aqui, ó, máxima corrente output low, tá? Output low de corrente, né? É o pino embaixo, tá escrito aqui que já é 10 miliampere, né? Aqui a nota 1. Onde que está a nota 1? Vamos olhar aqui a nota 1 aqui, ó. Onde que tem um número 1? Aqui, ó, nota 1, tá vendo aqui? Nota 1. Né? Ele tem aqui a nota 1 informando que o IOL é 1.6 miliampere, entretanto, o máximo é de 10. O que significa isso? Que a corrente de saída no nível lógico baixo, na porta P0 e nos pinos ALI e P100, neste caso seria de 3.2. No caso de cima, das portas 1, 2 e 3, seria de 1.6. Essa é a garantida, tá? É uma condição normal. Mas, no máximo, 10. Entenderam a ideia? No máximo, 10 miliampere. Então, pelas características elétricas, eu posso saber se eu posso acionar ou não um LED diretamente. Tudo bem? Professor, esses 10 a gente podemos definir ele como corrente nominal máxima? Quase isso. Quase isso. Mas é um pouco pior que isso. É a máxima que pode acontecer. Só que às vezes não chega nela. Ou seja, se o seu LED não acender, porque o chip ele é fabricado num processo industrial que, assim, se tiver sorte, deu certo. Se não tiver sorte, deu errado, entendeu? Então, ele vai fazer... Ele garante 1.6, mas ele não garante o 10, entendeu? Agora sim. Ótimo. Então, tá. Bom, isso aqui era só para dar uma ideia do mundo real. Como nós estamos na simulação, tudo funciona, tudo bem? É a grande vantagem da simulação. Agora, deixa eu ver se eu vou abrir um outro datasheet aqui. Deixa eu trazer para cá. Deixa eu ver se eu consigo abrir um datasheet bacana aqui, que é lá em micro, datasheets, instruções, né? Deixa eu ver. Aqui, achei. Instruções. Abri esse outro datasheet aqui, ó. Esse aqui de instruções, eu posso dar uma olhada de como que está o conjunto de instruções. Aqui, ó, Instruction Table. Vamos ver o que nós temos aqui em Instruction Table. Está virado, professor. O que eu faço? Não sei. Você tem, dependendo do software que você tem, você faz o Ctrl setinha igual eu fiz aqui e dá tudo certo. Mas dependendo do que você tem,
você vai sofrer um pouco mais. Essa tabela aqui é uma tabela resumo de se imprimir e usar como cola se fosse programar em Assembly. Não vou usar essa tabela, eu vou usar abaixo da tabela que tem aqui cada instrução, a descrição, como que funciona, um exemplo e orientação. Eu não vou me ater a esses detalhes aqui, a não ser que alguém pergunte para querer entender melhor o opcode, tá? Eu vou me ater, basicamente, em como resolver problemas. Então, qual que é o nosso problema? Acionar um LED. Então, tá, eu vou voltar aqui para esse datasheet quando eu precisar de um comando. Antes, eu vou voltar aqui no meu esquemático. Olha o meu esquemático aqui. Vou tirar o keypad, vou colocar o banco de LEDs. E eu pergunto, há uma alma aí que sabe como que eu vou acionar o LED 0? Como que eu posso acionar o LED 0? É uma explicação, não é para fazer o código, é só para falar o que você acha que dá para fazer. Ninguém? A alimentação de um lado e liberar a porta lógica no 1.0. Eu não entendi o que você quer dizer com liberar. Eu tenho que pegar ela e deixar ela ir embora para casa e ela perde a aula? Eu também não sei explicar como liberar ela. Ah, então beleza. Mais alguém aí? Só ligar a tensão dela, o VCC e o GND, não? Mas isso eu já tenho um hardware ligado aqui, ó. Atenção aqui, um resistor, o LED e o pino. Eu quero saber como que eu faria para o microcontrolador acender esse LED. Aí você não teria que pensa na elétrica, tá? Interruptor? Vou botar um interruptor. Não. Se eu precisar... Tá viajando na maionese, é mais simples que isso. Fala aí, Wagner, você sabe. Não, eu pensei que só fazer o endereçamento pro pino. Pois é, mas isso aí é complexo, endereçamento pro pino. Explica como se fosse um leigo, esquece que tem um 8051, só tem um pino. O que a pessoa deveria fazer? O que você falaria pro cara que manja de programação e tá com 8051 na mão dele, fazer para você? Eu preciso que você faça isso. Ativa. Exatamente. Quem falou? Jairo. O Jairo já, ao invés de dispensar, né, a porta P1, ele falou que colocar o quê? Ativa. Output ativo, mas qual que é o valor? Vou voltar aqui de novo, eu achei que você já tivesse definido um valor. Vamos lá. É ativo, porque ativo, eu posso pôr ativo tanto em nível lógico alto quanto em nível lógico baixo, voltando ao booleano da eletrônica digital. Ativo. Lembrando que o baixo é 0 graus, é 0 volts, e o alto é VCC. Quanto que você colocaria no pino P1? Lá pelo datasheet era baixo, né? 0, né? Não, lá eu estava só exemplificando que você tem que olhar aquilo lá para ver os limites de corrente, para ver se vai funcionar. E aí, se o microcontrolador funcionar ligando direto no pino, você usa direto no pino, senão você tem que fazer um drive de corrente que é feito com transistores. Como é que tá a eletrônica de vocês aí? Eletrônica analógica, transistor. Diodo, transistor, resistor. Tá tudo zerado aí? Não sabe nada? Ou tá tudo zerado aí e sabe tudo? Professor, tá ruim, mas eu vou dizer que é ativo em nível lógico alto. Ok, então o Jairo falou que é nível lógico alto. Qual a chance do Jairo acertar? Se só tem 2 níveis lógicos, né? Qual que é a chance dele acertar? 50%. Levanta a mão aí no chat, quem acha que o Jairo acertou. Existe uma tal de lei, que eu não vou poder falar aqui, né? Do senhor Murphy, e ele disse uma coisa, né? Que o Jairo... Ninguém levantou a mão no chat. Eu acho que ela acertou, não. E se colocasse um diodo para tensão, um diodo na linha. Para que pôr diodo de proteção ali, não? Quero acender um LED. O LED já é um diodo, né? Não tem sentido. O Jairo falou que eu coloco, que tem que falar pro programador do 8051 botar
o pino P1.0 em nível lógico alto, e aí está acesa a lâmpada. É isso? Vocês estão vendo o circuito que eu estou mostrando aqui, pessoal? Sim. Ou está muito pequeno? Não, tá ok, dá para ver perfeitamente. Tá bem, né? Observa que tem um VCC aqui, e eu quero que passe uma corrente aqui. Como que eu faço, então? Eu ponho, então, 5 volts aqui também. É isso que o Jairo falou. Não foi isso que você falou, Jairo? Foi isso que eu falei e daria merda aí, né? Então, merda é se queimar o LED, né? Ou o pino. Não daria esse termo técnico que você falou agora, não. O que daria se você colocar um no pino P1.0? Das duas umas, ou o LED acende ou o LED apaga. O que você acha que aconteceria? Ele não acenderia, ou seja, apagado. Ele ficaria apagado. Por quê? Porque não tem nem diferença de potencial. Porque o nível lógico alto está aqui também. Sim, então, entendi, como agora. que eu acendo esse LED agora? O que eu tenho que fazer? Ligando na saída P1. Exatamente, eu tenho que colocar nível lógico baixo na saída P1 0, não é na saída P1, que a P1 tem 8 bits, tem 8 pinos, e eu estou querendo mexer só na 0. Tudo bem? Tá, então agora eu volto lá para o datasheet e procuro lá um comando, né, para eu apagar um bit, dar um clear no bit, zerar o bit. Então, eu já achei aqui na página clear bit, eu estava procurando o clear bit, tudo bem? Sim ou não? Sim. Ah, professor, eu nunca que eu iria achar, porque eu estaria procurando mover 0 para o bit. Aí você não iria achar. Ah, professor, eu nunca iria achar, porque eu não sei nada de inglês. Aí você precisa de um datasheet traduzido. E aí gera outros problemas. Ou um livro. Os livros que a gente indicou são todos traduzidos. Tudo bem? Então eu quero um clear bit. A função é clear bit. Qual bit que eu quero zerar? Qual é o bit? 1.0. Isso, então nós vamos fazer isso aqui, ó. Clear P1.0. Vou dar um assembler aqui no simulador. Ele compilou sem erro, significa que ele entendeu o mnemônico. Entendeu o mnemônico aqui no Code Memory. Clica aqui, ele muda. Code Memory. Ele está no Code. Ele colocou lá os opcodes C290. Quem é C290? Vou voltar com o datasheet para você ver. Olha só, isso aqui é um C. Tá vendo aqui a parte alta? É um C ou não é em binário? Levanta a mão aí agora quem nem lembra mais de transformação de binário para hexadecimal e hexadecimal para binário. Levanta a mão aí no chat. Esse pessoal que levantar a mão agora, faz um favor. Pede para ir beber água e não volta mais, né? Afinal de contas, uma altura dessa do campeonato, se você não sabe converter binário para hexa, você não entende mais nada nessa matéria. Brincadeiras à parte, isso aqui é um C, que é o 12, em binário. Tudo bem? Está em binário aqui e é o C em hexa. Então é C90, né? C2, então é C2. Tá vendo que aqui é um 2? Não. Alguém não viu que aqui é um 2? Não, aqui não é um 2. O 2 está em cima aqui, ó, pessoal. Está embaixo aqui, ó. O 2 é esse de baixo. Eu estou apontando o 3 aqui, ó. Esse aqui é o clear carrier. Sim. Eu quero clear bit. Tá vendo? Ok? O clear bit é C2. E ele ocupa 2 bytes. Qual que é o outro byte que está na memória? 90. Quem é o 90? 90 é o endereço da porta do pino P1.0. Entendeu? Vou dar um reset aqui. Vou pegar aqui agora e vou digitar. Eu vou digitar agora P1.1. Vou dar um assembler. 91. Tem lógica ou não tem? Sim. Adivinha qual que seria o P1.2? Qual o endereço do P1.2? 92. Exatamente. Então, tudo é sequencial, tudo é lógico, não tem criptografia aqui, mas eu quero acionar o 0. Vou dar um assembler. O 0, segundo o nosso diagrama, vamos olhar o diagrama de novo.
o 0 está ligado no LED 0. Qual que é o LED 0? O LED 0 é esse aqui, ó. É o último aqui do 0 aqui, tá vendo? Esse que o mouse está em cima. Então, se eu der um step, ele vai executar essa linha. Ele vai executar essa linha, o PC está apontando para a linha 0, essa aqui é a linha 0, ele vai executar e vai para a próxima linha. Qual que é a próxima linha que o PC vai apontar? Vai ser o endereço 2, esse aqui, ó, 2. O 2 aqui, que não tem nada, porque eu não fiz código para o 2. Entenderam a ideia? Então, ele só tem uma coisa para executar. Vou acionar o LED. Dou um clique, magicamente ele acionou esse. Outros podem ter observado, professor, ele acionou o display de 7 segmentos. E aí eu volto para o esquemático aqui. Sim, vamos ver o que acontece com o display de 7 segmentos aqui. Cadê o sim? Aqui. 7 segmentos. Observa que ele também usa a porta P0 para ir para lá, ó. E tá ligado num LED lá, ó. A, B, C, D, E, F, G, H. É o display de 7 segmentos. Falei grego para alguém agora, minhas letras? Levanta a mão aí. Então, esse segmento de cima é o A. E o A está ligado nesse último aqui. Esse último aqui, se você seguir, é o 10. Entenderam a ideia? Sim ou não? Sim. Aí outros podem falar, professor, eu não queria que ele acendesse o display. Então, você tem que pegar esse decodificador e onde está o chip select dele, que está ligado na porta P07, e dar um clear para desabilitar o decodificador. Vamos fazer isso, então. Então, eu vou dar um reset aqui. Antes de começar, eu vou dar um clear P0.7. Por quê? Vou fazer um comentário aqui. Desabilita CS do decode. Tudo bem? E o de baixo, o que é, pessoal? O de baixo é liga LED 0. Agora eu dou um assembler, eu rodo uma vez, não fez nada. Não fez nada porque ele aparentemente não fez nada. Mas se você olhar aqui em cima, ó, onde está o decoder chip select, todo mundo está acompanhando o mouse aqui? Sim. Então, aqui em cima, ele foi para 0 ou não foi? Sim. Aí uns podem falar, não sei, porque eu não estava prestando atenção se ele estava em 1. Então fica a dica aqui. O 8051, quando dá o reset nele, todo mundo vai para 1, para economizar energia. Tá ok? Muito bem, agora eu vou dar outro step. Pum. Ele jogou agora o 10. Cadê o 10? O 10 aqui, ó, LED 0. Ó. LED 0. Foi para 0, acendeu o LED. E não acendeu mais o display de 7 segmentos. Por quê? Porque quem manda aqui sou eu. O 8051 é só um escravo. E esse escravo a gente pode ter, a gente pode comprar, tá bom? Professor, por que ali no 00, droga, vai ser difícil para explicar, mas é como se tivesse linha, coluna, aí tem um C2, 87, C2, 90. Aqui? Eu não sei. Isso aqui é a memória flash que eu gravei. Eu fiz um código. Quando eu dei o assembler, eu compilo o código. Tudo bem? Sim ou não? Não, eu entendi, mas eu não entendi por que ele tomou esses valores aí de C2. Ah, não, esses valores C2. veio lá do opcode. É aquilo que eu estava mostrando agora há pouco. Vou pegar aqui o datasheet de novo. Aqui, ó. Eu não estou dando clear bit? Sim ou não? O clear bit não ocupa 2 bytes? Ok. Ele é executado em um ciclo de clock. O que quer dizer isso? Vou dar um reset aqui, já dei o reset. Olha meu tempo aqui em cima, ó, no erros. Tá vendo aqui? Ok, Vou dar um step. Okay. Ele falou, executou o endereço 0 e gastou 1 microsegundo. Por que 1 micro? Porque eu tenho um clock de 12 MHz. O inverso de 12 MHz é o quê? É 1 sobre 12 microsegundos. Quanto que é um ciclo de máquina do 8051 segundo o datasheet dele? 12 pulsos de clock. Então, 12 vezes esse período dá 1 microsegundo. Voltando para o datasheet está dizendo que leva 1 ciclo de máquina. Logo, essa execução leva 1 micro... Sim, ok. Ok? Entendeu a parte do microsegundo? Certo. Muito bem. Agora que você entendeu a parte do microsegundo, ele sumiu aqui de novo, né?
Achei que ele não fosse subir. Eu vou dar outro step agora. Ah, não, eu desassemblei, né? Tem que dar um step. Olha lá, 1 microsegundo. Uma instrução que ocupa 2 bytes. O byte no endereço 0, o byte no endereço 1. O que tem no endereço 2? No endereço 2 tem um clear P10. Clear P10 é o C290 que a gente já tinha visto antes. Tudo bem? Ah, tá. Entendi agora. Então, eu vou montando a memória de acordo com a programação. Aí, se eu programar em C, se você programar em C, só Deus sabe o que você está fazendo. Entendeu? Por quê? Porque o compilador é que vai fazer, não é você. Agora, se você programa em Assembler, além de você saber exatamente o que vai ficar na memória, porque é só olhar no datasheet, você sabe o tempo que vai levar para fazer aquelas instruções. Entendeu a ideia? Certo. Então, qualquer delay que você queira precisão, eu quero fazer um delay de precisão, professor. Eu quero que ele espere exatamente 50 microsegundos. Então, tem que fazer em Assembler. Não dá para fazer em C. Tá bom? Em C, você vai fazer na tentativa e erro, porque você não consegue, você não tem controle. Você não consegue calcular. E como que eu calculo, professor? Olhando o datasheet, vendo qual é o ciclo de máquina daquelas instruções e fazendo o cálculo. Você tem que conhecer também o clock do seu microcontrolador. Claro, né? Claro. Ah, professor, e se você mudar o clock aqui? Vou pôr 24, professor. Vou dar um reset. Pus 24 lá. Vou dar um assembler. E vou dar um step. Agora, ele não aceitou o 24. O limite dele era de 12. Vamos ver se ele aceita eu diminuir, tá bom? Existe isso também, tá, pessoal? Vamos colocar 6 aqui, só para ver. Vamos ver se ele aceitou o 6. Step. Agora ele levou 2. Tudo bem? Tudo bem, não? É um limite não do AT89. É um limite do simulador, tá, pessoal? O simulador ele vai só até 12 MHz. Então tá aqui o 12 de volta. Alguma pergunta aí? Como é difícil acionar um LED, não? Tranquilo, né? E se eu quisesse que ao apertar aqui, o LED nesta posição fosse aceso, e ao apertar aqui, o LED nessa posição fosse aceso, e fosse fazer uma brincadeira de piano aqui. Alguém tem alguma ideia, não? Para você ter essa ideia, você precisa dar uma olhada no esquemático. Aqueles switches estão aqui, ó. O switch 0 está ligado no pino P2, 0. Alguma ideia ou não? Vou ligar os switches aqui, ó. Pá. E aí? Eu quero uma ideia, eu quero uma coisa falada. Eu não quero que você programe, não. Eu quero que você ensine o programador o que você quer que ele faça. Que cada vez que eu apertar uma chave, o nível lógico na porta vai ser 0. Em cada lida, porta. vai ser lida. Isso, vai ser lida. Lida, e tem que escrever aonde? Vai ter que escrever em cada saída respectiva também. Se eu apertar 2... Exatamente, mas fala em números aqui, ó. Fala em algo para o programador entender. É para ler o que e escrever aonde? Aí ele vai ler a 2.0 e vai escrever na P1. Exatamente. Ele vai pegar o que está no P2.0 e escrever na P1.0. Mas eu poderia resumir isso, porque eu falei que eu queria que todos fizessem isso. Você pode falar que é para ler a porta P2 inteira, 8 bits, e escrever na porta P1 inteira. Como que eu faço isso, professor? Muito simples. Você dá um reset aqui para poder digitar, apaga tudo e faz assim, ó. Não vou apagar tudo, não. Eu vou deixar desabilitado aquilo ali e vou fazer assim, ó. Move P1 que tem na P2. Vamos ver se ele aceita. Aceitou. E se ele não aceitasse? Aí eu iria ter que passar pelo acumulador. Move P1, P2 para o acumulador, depois move para P1 o que está em A. No 8051, ele move o que está na direita para a esquerda. E como que é no PIC? Ele move o que está na esquerda para a direita.
Por que eles fazem isso, professor? Você achar que é difícil programar na outra coisa e comprar só um. Né? Tem gente que só usa o Word, não consegue instalar o LibreOffice, e vive num software pirata aí, se bobear. Por quê? Porque ele acha que o outro não tem jeito de fazer, porque é muito difícil. Entendeu? Mas tudo isso está no datasheet. Agora, se eu rodar esse programa, eu vou dar um assembler aqui. Se eu rodar esse programa, ele vai funcionar? Não. Professor, mas você não falou que fez certo? Fiz. Por que ele não funcionou? Porque ele foi embora. Ó, ele está executando o endereço lá embora. Ó, não está nem aqui. O que faltou, professor? Faltou o loop principal. O loop principal é amarrar o meu programa no que me interessa. Então eu vou chamar aqui de main, ou eu posso chamar de loop, ou eu posso chamar de José sem acento. Eu só não posso usar acento. O nome disso daqui, pessoal, o nome disso aqui é label. E o label tem que ser um ASCII começado com letra. Tudo bem? Não pode ter caractere especial, vírgula ou ponto. E quando eu chegar aqui, eu vou pular, saltar para o main. Então, eu venho, leio isto, jogo aqui e pulo de volta. Leio, jogo, pulo de volta. Vamos rodar agora? Se eu rodar agora, funciona, professor? Sim, agora, se você rodar, funciona. Bonitinho. Nossa, professor, ele tem LEDs coloridos. Eu estou emocionado, professor. Eu também. Ok? É uma emoção. Isso aqui. Acender LED é uma emoção. Por quê? O que mais vende hoje em dia é se você vender um produto com LED, entendeu? Se não acende LED, ninguém quer. Ninguém vai comprar. Ninguém vai comprar uma coisa que nem LED acende. Entendeu? Então a emoção está aqui. Alguma pergunta de como acender o LED de uma porta para outra? O comando está nessa porta. E eu jogo na outra. Alguma pergunta, não? Tá tudo muito fácil, né? Tudo muito fácil. Muito bem. Mas, professor, e se eu quisesse que, diferente do que o senhor fez, se eu apertasse o 7, ele acendesse o que está no 3. E se eu apertasse o 0, ele acendesse o que está no 4. Tem jeito, professor? Tem sim. E é por isso que eu já coloquei passando pelo A, porque o A é o acumulador e o A tem o comando swap A. Deixa eu ver se é swap A ou só swap. É, swap A. Vou rodar agora. Quando você apertar o 7, ele vai acender o 3. E quando eu apertar o 0, ele vai acender o 4. Observe. E se eu apertar o 3, ele vai acender o 7. Por que isso, pessoal? Porque o swap, se você procurar o swap aqui, ó, vou procurar aqui, ó, Ctrl F, swap. Swap A, é assim que faz. Tá toda uma explicação em inglês aqui, porque a gente gosta da inglês e gosta do Google Translate, entendeu? Ele faz o quê? Tá escrito aqui, ó. Vamos abrir para ficar bem grande e a gente lê com vontade agora, né? Ele faz o quê? Low, high order nibbles. 4 bits fields. Então, for, para quem não sabe, são 4. Bit é bit, fields são campos. Ele vai trocar os 4 bits low, baixos, para os 4 bits altos. Ele faz um famoso swap. Em inglês, o swap quer dizer uma troca, né? Uma inversão. Alguma pergunta sobre o swap? Não, né? Professor, mas como que programa... Ah, pode falar. O acumulador aí funciona como... Eu não ouvi sua pergunta por causa do som estar baixo. Você tem que aumentar um pouquinho, por favor. Agora tá melhor? Melhorou, mas muito pouco. O acumulador aí funciona como se fosse uma memória caixa? Não, o acumulador é esse primeiro aqui, o ACC, tá? O ACC aqui. E o ACC é o mais importante registrador da CPU do 8051 e família. Vou voltar para o datasheet primeiro que a gente fez e vou lá onde todo mundo falou que tinha entendido. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o acumulador aqui, ó. Tem 2 registradores especiais. O acumulador é o principal deles, que ele acumula tudo, ele faz tudo. Inclusive, muita coisa aqui, muito resultado da ULA acaba indo sempre para o acumulador, tá? Pelo barramento, por esse barramento aqui, ó, essa linha que está aqui, ó, tá vendo? E tem o B.
O registrador B é outro registrador importante para a ULA. O registrador B ele pode vir e entrar pelo parâmetro 1 ou pelo parâmetro 2. E o acumulador ele só entra pelo parâmetro 2. Tá vendo aqui? Na verdade, ele até pode entrar pelo 1 também, por causa dessa seta aqui em cima, tá? Foi erro meu, tá? Então, o que é o acumulador? Registrador de 8 bits, sendo o mais importante da família 8051. O que é o registrador W para o PIC? É o registrador chamado work, de trabalho, que é o mais importante para o PIC. E do Atmega, tem lá o R não sei o que lá, eu não sei de cor do Atmega, porque eu não programei ainda em Assembler o Atmega. Eu só programei PIC em Assembler na época do meu mestrado, e 8051 na época que eu era funcionário de uma empresa, tá ok? Então esses aí eu decorei por causa do uso. Se você não usa, você não aprende. Então você tem que ficar com o datasheet na mão, assim, ó, igual tá aqui, ó. Pra nunca, na dúvida, você pergunta para ele, né? O datasheet a gente brinca que é o pai dos burros do programador em Assembler. Ah, mas e se eu quisesse programar em C, professor? C é mais fácil. Tudo é muito relativo. Vai acender um LED em C, você vai ver que é mais difícil, né? Por quê? Porque não tem um livro que te ensina fácil isso aí. Você pode procurar na internet, você vai encontrar uns códigos em C, só que ele vai ser para Arduino, só funciona para Arduino. O do 8051 é diferente. E o do PIC é diferente. Entenderam a ideia? E o datasheet desses caras, do Atmega 8, que é o Arduino, ou do PIC ou do 8051, você faz o download e está escrito lá como que você acende um LED. Por quê? Antes de mais nada, você tem que dizer, eu vou acender o LED colocando 0 no pino tal. Depois você vai no datasheet e pergunta, como que eu zero o pino tal? Entenderam a ideia? Perguntas, sugestões, críticas? Muito bem. Diante disso, pessoal, agora eu vou carregar um código pronto. Ah, não, professor, isso não vale, isso é roubo. Sim, é roubo, eu vou roubar. Qual é o código pronto que eu vou carregar? Eu vou carregar um código pronto chamado teclado 7 segmentos. Tá aí, vou rodar. Ah, não, professor, como assim? Eu aperto aqui e eu vejo ele ali, ó. Aí você fala assim, professor, ele está indo para o outro lado. É por causa disso aqui, ó. Desabilita isso. Ah, professor, você é esperto, hein? Aperta o 9. Ah, professor. O 0. Ah, professor, ele é meio lento. Não, quem é lento é minha máquina, não é o 8051. O asterisco eu pus ponto. E o hashtag, que muitos chamam de hashtag, mas na verdade é number, eu coloquei H, tá bom? 4. Então, para casa, pessoal. Estudar esse código, como ler o teclado de 7 segmentos, o teclado matricial, desculpa, e escrever no display de 7 segmentos. Professor, mas como que eu vou fazer isso? Você pode escolher se você vai fazer nesse simulador que está aqui, se vai fazer usando uma ideia que o professor deu, que é esse código aqui, ó, que você vai poder assistir essa aula dando pause lá e pegando o código passo a passo, porque ele está aberto aqui, né? O código está aqui, ó, né? Ou, né? Você pode procurar num site, é uma pesquisa, é um trabalho. Se fosse fácil, né? Você não estava matriculado num curso no IFG, porque o IFG é outro nível, né? Tudo bem? Feedback aí para ver se vocês entenderam o trabalho para a semana que vem. Você tem que fazer um código parecido com isso e fazer os comentários do seu código, explicando o que você está fazendo, para ver se você realmente sabe o que você está fazendo. Tudo bem? Faz parte do estudo. Professor, eu tenho que fazer isso sozinho? Não, não, é em duplas. Como que eu entrego, professor? Você vai fazer um relatório técnico em PDF e fazer o upload no Moodle. Eu quero ler o relatório com a sua explicação, em que tem que ter uma foto do fonte, igual essa aqui, por exemplo, mostrando como que se faz e explicando no texto lá, escrito em um português formal. Vou corrigir o português, cada
Erro de português perde meio ponto. O limite do erro de português vai ser 4 pontos. Cometeu 8 erros, você chega no limite, aí você pode errar à vontade. E você vai ter uma nota baseada neste trabalho. Alguma pergunta sobre o trabalho? E pode ser, tem que ser só em Assembler ou não? Não, pode ser em C. Só que o exemplo que eu dei foi em Assembler, porque é o que eu tenho no datasheet. Se você pegar o livro, os livros que eu sugeri, eles têm os exemplos em... como é que se fala? Em C. Alguns livros têm em C, outros vão ter em Assembler. Se você procurar em sites, vai ter programas prontos em C, programas prontos em Assembler. Se for usar o C, vocês vão poder simular no MCU 8051 IDE, tá? É o simulador diferente desse. Esse aqui não roda programa em C. Tudo bem? Mas eu acho que ele roda, se for ver, talvez você... Aí, ó, você pode abrir um X, tá vendo? Ele abre X. Então você pode compilar lá no MCU, abrir aqui e fazer ele rodar, abrindo um X. Deixa eu ver se ele salva também. Ele salva em X? Ele salva em X também, ó. Deixa eu ver se ele vai fazer. O que ele vai fazer aqui, ó? Vou pôr ponto .x. Só para ver, tá? Não, ele não salvou em X. Para ele salvar em X, eu não sei. Talvez tenha que estar em Assembler. Vamos ver aqui. Agora ele salva em X. Vamos ver. Também não. Ele não gera o X aqui nesse simulador, tá? Você vai ter que usar o MCU para ele gerar o X. Qual professor? Vou escrever aqui, ó. MCU 8051 IDE. É um programa gratuito. Você pode fazer o download. E outra coisa, pessoal. Tem o Proteus. Não sei se vocês sabem, o FG comprou o Proteus. Quando a gente voltar para os nossos laboratórios, nós vamos ter a licença do Proteus. Enquanto isso, você pode instalar o Proteus na sua máquina, se você puder. E o Proteus, ele permite você fazer 12 projetos gratuitamente. Tá bom? Professor? Sim? Eu usei esse mesmo simulador aqui, eu salvei, porque senão tem que carregar de novo o X. Aí ele gera o código lá, assim. Você salvou? Você salvou em X? Salvei em X, aí fui em load e carreguei ele em X. Mesmo tá. Tá, obrigado. Eu não sabia disso. Vou até olhar lá se ele não salvou lá o meu código em X, como você mesmo falou aí agora. Estou olhando lá. Deixa me ver. Não, ele não salvou no meu diretório lá, tá? Como é que você fez para ele gerar o X e salvar? Eu não apertei salvar, né? Isso, eu fui lá em save, aí salvei, né? Ele vai abrir uma caixa de diálogo, aí eu coloquei sim, ele salvou, okay. Eu fui lá e carreguei de novo no load. Então ele compila para você também, tá? Então, beleza. A aula de hoje que eu queria mostrar era isso, tá? E a tarefa de hoje eu vou descrevê-la no Moodle. A aula de hoje, gravada, ficará também lá no Moodle. Vou encerrar a gravação. Quem tiver dúvida, fica mais um pouco. Eu vou tirar uma dúvida sem estar na gravação, por causa das aulas serem de 45 minutos. Já até extrapolamos, ok? Então, para aqueles que forem me abandonar, vão com Deus e até a semana que vem.